Graça e paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao canal Palavra da Vida. Nesse canal, nós compartilhamos meditações e reflexões, estudos com base nos capítulos da Bíblia. Tenho dois convites a você nesse dia. Primeiramente, na seção das playlists, você encontra todas as séries da Bíblia que já foram gravadas aqui no canal. Você tem várias playlists de provérbios, várias playlists de 1 Pedro, 2 Pedro, 1, 2 e 3 João, o Evangelho de João, o Evangelho de Mateus e agora nós estamos gravando o Evangelho de Lucas. Nesse mês de abril, nós estamos gravando o Evangelho de Lucas, lembrando que em abril celebra-se a Páscoa e Jesus é a nossa Páscoa. Foi ele que Páscoa significa passagem. O povo de Israel estava escravo no Egito e Deus prometeu que eles passariam da escravidão para a liberdade. E para que isso acontecesse, Deus mandou que eles matassem um cordeiro e marcassem as portas com o sangue do cordeiro, e quando o anjo passasse, ele não mataria os primogênitos de onde houvesse a marca do sangue. Os filhos dos egípcios foram mortos, os primogênitos dos animais dos egípcios foram mortos, e então Faraó, que era o rei do Egito, vendo aquela desgraça, disse para os hebreus que fossem embora. Então eles saíram da escravidão e passaram para a libertação. Assim também, nós, na nossa natureza pecaminosa, estamos longe de Deus. Mas Jesus, na época da Páscoa, quando o povo hebreu estava comemorando a Páscoa, ele disse que ele morreria em nosso lugar e nos seria por Páscoa. Então ele nos traz a passagem do pecado para o acesso livre a Deus. Por isso nós estamos em abril lendo o Evangelho de Lucas, porque nos evangelhos nós encontramos o anúncio de Jesus. E hoje, sendo 12 de abril, nós vamos, nesse mês de abril, ler um capítulo por dia. Vamos ler Lucas 12. Você que acompanha o canal para a leitura de provérbios, no final desse vídeo vai estar o vídeo de Provérbios, capítulo 12. Então, a cada dia do mês, nós estamos deixando o capítulo de Provérbios no final. Vamos aqui à meditação de Lucas 12. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Versículo 2: Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Versículo 3: Porquanto tudo que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete sobre os telhados será apregoado. Nesses 3 primeiros versículos, Jesus está falando a respeito da hipocrisia. A palavra hipocrisia vem do grego e significa atuar, significa representar. Um ator é chamado no grego de hipócrites. Então, o ator, quando ele está atuando, ele é um hipócrites. Então, Jesus está falando que os fariseus, eles interpretavam um papel de pessoas religiosas. Essa hipocrisia deles, essa atuação como pessoas piedosas e religiosas, era como um fermento. O fermento, ele aplicado em pequena quantidade, leveda toda a massa. Ele toma conta de todo o bolo, de todo o pão. Então Jesus estava dizendo, eles atuam na forma como servem a Deus, e essa hipocrisia deles começa pequena, mas acaba contaminando totalmente
o relacionamento que eles têm com Deus e contamina totalmente o ensino que eles apresentam para as pessoas. Uma vida de mentira, mesmo que seja de aparência de fé, vai se espalhando nas palavras, nas atitudes e acaba influenciando as outras pessoas. E por isso Jesus nos chama a viver com integridade por dentro, porque Deus vê o nosso coração. Por isso ele fala que nada há encoberto, que não há de ser descoberto e nem oculto que não seja sabido, porque tudo que foi dito em trevas será ouvido nos telhados. Jesus está falando que no juízo final, tudo que nós fizemos em oculto será revelado. Então comece a viver a sua relação com Deus e em Jesus de maneira transparente, sincera e honesta. Lá em Mateus, no capítulo 23, no versículo 25, está escrito: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de roubo e intemperança. Então, muitas vezes os fariseus sorriam, davam tapinha nas costas das pessoas e por dentro estavam pensando mal a respeito dos outros. Estavam sempre enganando, sendo atores, sempre atuando. E Jesus diz: não se contaminem com isso. Tenham um relacionamento de verdade com Jesus. Isso nos traz uma aplicação que é a seguinte: nem sempre o fato de você estar numa igreja significa que aquelas pessoas vão amar você, vão cuidar de você e vão respeitar você e verdadeiramente vão se importar com você. Em muitos lugares, as pessoas que ali estão preocupadas em ganhar vantagem com seus dízimos e com suas ofertas. E você precisa prestar muita atenção à forma como aquele que é o pastor, o obreiro, o líder religioso cuida de você. É necessário que você fique atento se ele, quando ora por você, você vê resultados. Quando a pessoa que ora por você pede a Deus que abençoe a sua vida e você, na sequência, nos dias seguintes, vê que realmente aquelas orações estão sendo atendidas, que realmente as portas estão sendo abertas, que você está sentindo mais paz e que você tem um relacionamento com Deus, você começa a conversar com Deus de forma mais tranquila e você começa a receber você mesmo, você mesma, as respostas do Espírito Santo. Então você sabe que esse lugar em que você está indo é um lugar em que Deus está se manifestando. Se você vai a essa igreja e você vê que o pastor é marido de uma só mulher, que ele é um pai exemplar, que é uma pessoa dedicada ao ministério, que realmente cuida das ovelhas da igreja, você vê que ele não é um mercenário, uma pessoa que abriu uma igreja com o propósito de obter riquezas financeiras por meio da pregação da palavra. É importante falar isso porque, lamentavelmente, e o apóstolo Paulo alertou, e Jesus também alertou em João, no capítulo 10, que ele é o bom pastor. Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor entra pela porta, e as suas ovelhas ouvem a sua voz. Mas o ladrão é salteador, ele é mercenário, ele não dá a vida pelas ovelhas. No momento em que vem o lobo, ele é o primeiro que foge. Então, a própria Bíblia, o próprio Senhor Jesus, apresentou essa orientação que está registrada em João, no capítulo 10. Essa é a primeira parte de Lucas, capítulo 12. Tomem cuidado com relação a pessoas religiosas.
Não se espantem se vocês entraram em alguma igreja e de repente foram maltratados, ou foram enganados, ou perceberam coisas erradas. Não se decepcione com Jesus. Há muitas pessoas que deixaram de acreditar em Deus e deixaram de ter fé por causa de situações escandalosas como essas que nós mencionamos. Mas Jesus, ele continua fiel, ele continua amando a todos e ele quer o seu bem e ele é o bom pastor e ele quer cuidar de você. Se você perdeu a sua fé por causa da decepção com pessoas, hoje eu convido você a retomar a fé e a entender que Jesus não tem culpa pelos fariseus, pelos hipócritas, pelos roubadores, pelos falsos mestres e pelos falsos pastores. Continue confiando em Jesus, não perca esse espírito da Páscoa que está nesse mês de abril. Agora vamos ler do versículo 4 adiante. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Versículo 5. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Versículo 6. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. Versículo 7. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Então aqui, nos versículos 4 ao 7, nós vemos que Jesus fala para os que estavam ouvindo a ele. Ele começa chamando as pessoas de amigos. Veja, ele fala no versículo 4, e digo-vos, amigos meus. Jesus está nos chamando como seus amigos. Então, retomando a ideia, se você foi enganado por alguém, Jesus hoje te chama e ele fala, você é meu amigo. Jesus está dizendo, amigos meus, não tenham medo dos que podem matar o corpo, mas depois não tem mais o que fazer. Eu vos mostrarei a quem vocês devem temer. Ou seja, de quem vocês devem ter medo. Daquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. A esse vocês devem temer. Jesus está se referindo a Deus. Ele está dizendo, não tenham medo dos homens. Tenham antes medo de Deus. Porque os homens podem matar o corpo, mas eles não podem definir qual o destino da sua eternidade. Mas Deus pode definir o destino da sua eternidade. Veja que o versículo 6 e 7 ele fala, não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis? Então eles vendiam 5 passarinhos por, vamos dizer assim, 2 centavos. Vamos dizer assim, por muito pouco dinheiro. Eles são vendidos por muito pouco. E Jesus fala, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. Em outras palavras, os homens podem pegar 5 passarinhos e pensar, isso aqui não vale nada, vamos vender por alguns centavos. Mas Jesus está dizendo, mas, embora os homens vendam os passarinhos por alguns centavos, nenhum daqueles que está sendo vendido está esquecido diante de Deus. E aí no versículo 7 ele fala, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Jesus está dizendo assim, o cuidado com vocês é tão grande, tão detalhado, que eu sei até quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Então não tenham medo, vocês valem muito mais do que muitos passarinhos. Jesus está dizendo para nós, ele nos chama de amigos. Ele fala, não tenham medo dos homens, não tenham medo daqueles que podem fazer o mal a você. Por que Jesus fala isso? Porque muitas vezes os cristãos estão com medo de pregar contra
homossexualismo, lesbianismo, adultério, fornicação, mentira, corrupção. E as pessoas falam: vamos ficar quietos, não vamos dizer nada, eu não quero me intrometer nisso. Mas Jesus está dizendo: não tenham medo, porque eles podem atacá-lo, eles podem atacá-la, eles podem até matar o seu corpo. Mas quando você é fiel a Deus, você determina aonde você vai passar a sua eternidade. E ele fala assim: as pessoas podem não valorizar você, porque vendem passarinhos por centavos, mas eu valorizo você. E eu sei quem são aqueles que me seguem. Eu sei quem são aqueles que temem a Deus, aqueles que têm temor de Deus. Ter temor significa ter alta reverência, alto respeito, alta consideração. Uma pessoa que teme a Deus não vai aceitar que as pessoas ali em volta falem coisas erradas e ela vai dizer que está tudo bem, ela vai concordar. Ela vai dizer: não, isso é errado. A Bíblia fala, isso é errado, porque ela teme a Deus. Então, Jesus está dizendo: temam a Deus e não aos homens. Aplicação prática entre ficar com os homens e ficar com Deus: fique com Deus porque você tem uma alma, e essa alma tem acesso a Deus por meio de Jesus. Agora vamos para o versículo 8, que nos fala do versículo 8 ao 12, que nós precisamos, se nós realmente amamos a Deus, vamos confessar a Jesus publicamente. Vamos ler aqui do 8 ao 12. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem era a forma como Jesus falava a respeito de si próprio. Ele dizia: o Filho do Homem, como que dizendo: eu sou o Verbo encarnado, eu estou aqui em carne, eu assumi a forma de carne, a forma de homem, para morrer por todos e trazer salvação para todos. Então ele fala também: o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Então, se você confessa a Deus diante dos homens, se você confessa a Jesus, que você é seguidor dele diante dos homens, também Jesus confessará o seu nome diante dos anjos de Deus. Versículo 9. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Veja que Jesus estava ensinando os discípulos a respeito das consequências de negá-lo. Lá em frente, quando Pedro o nega, ele vai se lembrar dessa palavra que Jesus tinha ensinado. E por isso o remorso de Pedro será muito grande. Versículo 10. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. Aqui no versículo 10, nós temos um ensinamento, que nós não devemos blasfemar contra o Espírito Santo. Jesus nos perdoa, mas quem blasfema contra o Espírito Santo não recebe o perdão. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? É aquela pessoa que é iníqua. O que é um iníquo? É diferente do ímpio. O ímpio é aquele que pratica o mal. Mas muitas vezes o ímpio ele é mau, ele nunca veio para Jesus e ele fica praticando o mal. O iníquo é aquele que conhece a palavra, sabe o que é certo, recebe o toque do Espírito Santo dizendo: não faça isso, meu filho. E ele vai e faz uma vez. Depois ele vai e faz uma segunda vez. E depois ele vai fazendo várias e várias vezes, resistindo ao Espírito Santo. Depois de resistir muitas e muitas vezes, chega um momento que o Espírito Santo entende que essa pessoa realmente não quer seguir a Deus. Ela realmente se entregou
para viver para o mal. A blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não é algo tão simples assim. É realmente necessário que a pessoa resista demais ao Espírito Santo, à voz do Espírito Santo, e realmente queira se entregar totalmente para a desobediência. Versículo 11. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, potestades fala de pessoas que têm poder, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer. Versículo 12, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Então, o terceiro tema de Lucas, capítulo 12, do versículo 8 até o versículo 12, fala sobre confessar Jesus publicamente. Se nós confessamos que temos Jesus publicamente, ele também se lembrará de nós quando a nossa alma estiver para a entrada na vida eterna. Ele se lembrará de nós porque confessamos o nome dele enquanto estivermos aqui nessa terra. E devemos confessar a Jesus em tudo o que fazemos. Não devemos resistir à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda a responder o que temos que responder quando somos colocados em situações difíceis. O Espírito Santo nos faz lembrar da palavra que nós lemos para nós vencermos o pecado. E o Espírito Santo sempre nos adverte de que o que vamos fazer está certo ou errado. Resistir ao Espírito Santo muitas vezes é desrespeitá-lo, é blasfemá-lo. E quando você blasfema do Espírito Santo depois de muitas vezes, ele acaba se afastando de você e entrega você à sua própria vontade. Nós, entregues à nossa própria vontade, não temos como chegar até Deus. Vamos agora ler o versículo 13 ao versículo 21, que nos fala sobre o perigo da avareza e a parábola do rico insensato. Versículo 13, vamos ler até o 21. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Veja que dois irmãos estavam brigando por uma herança. Versículo 14, mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Versículo 15, e disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Versículo 16, e propôs-lhes uma parábola. Jesus falava parábolas, que eram pequenas histórias, com a finalidade de mostrar uma verdade espiritual. Como esse homem, no meio da multidão, pediu para Jesus que falasse para o seu irmão dividir a herança com ele, Jesus começou a falar a respeito da avareza. Jesus respondeu: Eu não sou juiz para resolver o seu caso. E logo em seguida Jesus olhou para os discípulos e disse: Tomem cuidado para vocês não ficarem assim, para vocês não amarem o dinheiro. E aí Jesus começa a contar essa parábola. Versículo 16 ao 21. E propôs-lhes uma parábola dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. 17. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Veja que prosperou tanto a fazenda desse homem, que ele não tinha mais nem onde guardar os frutos que ele estava recolhendo. Versículo 18. E disse: Farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Versículo 19, e direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Versículo 20, mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Versículo 21, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então Jesus contou essa parábola dizendo que um homem conseguiu juntar muita riqueza e resolveu destruir os celeiros que tinha,
edificar, construir outros maiores, guardar tudo o que tinha e dizer para a própria alma: é só descansar, comer, beber e folgar. Mas Deus disse: no dia em que pedirem a tua alma, tudo que você guardou aqui na vida vai servir para o quem? Para o quê? Vai ficar para quem? Então tomem cuidado com a avareza, com o amor ao dinheiro. Agora vamos ler a quinta lição de Lucas capítulo 12. Nós devemos ter a nossa confiança não na avareza, mas na providência de Deus. Versículo 22 até o versículo 34. Vamos ver aqui. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. 23. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. 24. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? Veja que lá, um pouco antes, Jesus falou que não se vendem cinco passarinhos por 2 ceitis. E aqui Jesus retoma a ideia dos passarinhos, que são vendidos por muito pouco, para lembrar: quanto mais valeis vós do que as aves. 25. E qual de vós, sendo solícito, solícito significa ansioso, preocupado, qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Versículo 26. Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Versículo 27. Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. 28. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. 29. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. 30. Porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. 31. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. 32. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. 33. Vendei o que tendes e dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca cabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. 34. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Vemos aqui que Jesus conta para os seus seguidores que Deus sabe tudo o que nós precisamos e que nós devemos sempre ter a nossa confiança na providência de Deus. Ele sabe que você precisa de roupas, de calçado, de uma bolsa. Ele sabe que você precisa de trabalho, de educação, de uma pessoa que você possa ter na sua vida para um bom casamento. Ele sabe que você tem as contas para ajudar os seus filhos e a sua família. Tudo deve ser colocado em oração. O destaque aqui é para o versículo 31. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai antes o reino de Deus. E o versículo 32. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Esse versículo 32 é muito forte. Ele fala: não tenha medo, que você pode ser pequeno, você pode ser pequena, você pode não ter tudo o que você precisa e pensar: como eu vou fazer? Mas o Pai agradou-se de dar a nós o reino. Se Ele trouxe o reino de Deus para nós, como não nos dará também todas as coisas? Lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 32, depois você pode ler, está escrito assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou,
antes o entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Então, veja, Paulo, que escreveu a carta para os romanos, estava lembrando para eles: Deus entregou o próprio Filho para morrer na cruz por nós. Então, se ele entregou o próprio Filho, como não nos dará também aquilo que nós precisamos? Agora vamos para o sexto assunto de Lucas 12. Nós devemos estar preparados para a volta do Senhor. Jesus morreu na cruz, depois ele ressuscitou ao terceiro dia, depois ele reapareceu para os discípulos e disse: agora preguem a palavra, porque haverá um tempo em que eu vou voltar para buscar a todos os que ouviram a palavra e que atenderam ao chamado. Versículos 31 ao 40. Você precisa estar preparado para a volta do Senhor. Vamos ler aqui 35 ao 40. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Jesus está dizendo assim, que o vosso corpo esteja coberto com roupa. Estejam cingidos os vossos lombos, quer dizer, estejam vestidos com roupas. E acesas as vossas candeias, ou seja, que as vossas lamparinas estejam acesas, estejam ardentes, estejam com fogo. Em outras palavras, que vocês estejam cobertos de santidade, de roupas espirituais, e que as lamparinas de vocês estejam ardendo com fogo, ou seja, o fogo, enquanto vai queimando, mostra que a fé de vocês esteja fortalecida, que todos os dias vocês tenham esse amor, essa chama de amor por Deus. Versículo 36. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. 37. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. Versículo 38. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Então veja, o versículo 38 fala, se vier às 2 horas da manhã, e se vier às 3 horas da manhã, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. 39. Sabei, porém, isto, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria minar a sua casa. Versículo 40, portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Esses versículos 35 a 40 nos chamam a atenção para mantermos a nossa fé em Deus sempre alimentada. Todos os dias, nós temos o compromisso de acordar e agradecer a Deus por mais um dia e de dedicarmos um tempo para meditação e reflexão na palavra e para autoavaliação, verificar em que estamos errando, pedindo que Deus nos ajude a corrigir os erros nossos para podermos estar com roupas lavadas, para estarmos diante dele em santidade, para que possamos receber o reino de Deus quando ele voltar. E ele pode voltar para mim e para você ainda hoje. Não sabemos se vamos viver daqui a 1 minuto. Um pastor, alguns anos atrás, morreu na sua casa quando estava tomando café com um infarto. Ele teve um ataque cardíaco e quando chamaram a ambulância, ele já estava morto. Então Jesus veio para ele naquele momento. Ele pode voltar para mim hoje, pode voltar para você hoje. É preciso estar, como disse Jesus, com as lamparinas acesas. Vamos agora para o 7º tema, que nos fala sobre a fidelidade e a responsabilidade dos servos. Versículo 41 até o versículo 48.
E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? Pedro faz uma pergunta: essa parábola a respeito do ladrão que vem de maneira repentina, o Senhor contou para quem? Pedro faz essa pergunta: o Senhor está falando para nós também? Versículo 42: E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? 43: Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então Jesus fala aqui no versículo 42 o seguinte: Se um dono de uma casa deixa um mordomo, o mordomo é aquele governante, aquele empregado que tem mais poder sobre os demais. É ele que organiza a casa. É ele que dá as ordens para os demais servos. Agora Jesus vem e fala assim: se você tem um mordomo que é fiel e é prudente, a quem o Senhor colocou sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração. Quem que é esse mordomo? Versículo 43. Bem-aventurado é aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Ou seja, bem-aventurado, feliz é aquele mordomo que, quando o Senhor voltar, encontrá-lo sendo fiel e prudente, sendo fiel em relação a cumprir os mandamentos e prudente, no sentido de todos os dias prestar atenção em relação a tudo que está acontecendo na casa, em relação a tudo que ele está fazendo, cuidando da vinda do seu Senhor. Bem-aventurado é esse servo, porque quando ele vier, quando ele achar fazendo assim, sendo fiel e sendo prudente. Versículo 44. Em verdade eu vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Jesus está nos dando ensinamento. Se formos mordomos fiéis, entendermos que não somos donos de nada, mas que tudo que recebemos nessa vida vem dele, e cuidarmos das pessoas que estão ao nosso lado, o marido cuidando da esposa, a esposa cuidando do marido, os pais cuidando bem dos seus filhos, os pastores cuidando bem das ovelhas, das pessoas que frequentam aquela igreja, realmente preocupados com alimento espiritual para que a igreja cresça e realmente receba relacionamento com Deus. Se o mordomo é assim, fiel, e entende que tudo que foi dado é para administrar para o seu Senhor, então ele chamará esse mordomo e entregará mais e mais dos seus bens. Versículo 45. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se. 46. Virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. Versículo 47. E o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. 48. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então Jesus aqui fala que aqueles que forem infiéis e sabiam o que estavam fazendo, receberão muitos açoites. Significa que receberão muitos castigos. Mas aqueles que não sabiam tanto, receberão poucos açoites. Aqui Jesus está dizendo que nós recebemos os castigos de maneira proporcional ao que sabemos e ao que fazemos. E aqui na última parte, ele fala que ele vai nos cobrar de acordo com aquilo que recebemos dele. Agora vamos para a oitava parte de Lucas 12. Jesus veio trazer a divisão
e não a paz. Vamos ler os versículos 49 até o 53. 49. Vim lançar fogo na terra, e que mais quero, se já está aceso? 50. Importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. 51. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes dissensão. 52. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. 53. O pai estará dividido contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra sua nora e a nora contra sua sogra. Nesse versículo 49 a 53, Jesus estava dizendo que o fogo na terra já está aceso. Na terra já existem muitas dissensões, já existem muitas divisões. Os pais muitas vezes não concordam com a decisão dos filhos. As filhas muitas vezes não aceitam a correção dos pais. Muitas vezes existe divisão e essa divisão já acontece na terra. E Jesus, quando vem, ele fala: eu vim lançar fogo na terra, porque em relação a mim, em relação ao meu nome, em relação ao que é certo e ao que é errado, as pessoas vão ficar sempre disputando entre si. Então, eu trago fogo, eu trago divisão. Realmente, onde o meu nome é colocado, as pessoas começam a disputar, elas começam a contender. Agora, no versículo 50, Jesus fala assim: mas eu vou ser batizado com um certo tipo de batismo. Jesus estava se referindo à sua morte, que ele seria morto. Então ele fala no versículo 50, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Em outras palavras, Jesus estava nessa forma humana e ele estava angustiado, sabendo do dia em que ele seria condenado injustamente, seria cuspido, humilhado pelos homens e pendurado numa cruz e depois morto daquela maneira. Jesus também era homem, ele sentia essa angústia. Mas ele fala, eu vim aqui para trazer a divisão e no final eu vou morrer para garantir a salvação de todos. Vocês pensam que é fácil cumprir essa missão? Que eu vim para trazer paz na terra e que todo mundo vai concordar com tudo e todo mundo vai ficar bem. Mas não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer quando começarem a falar a meu respeito é a divisão. Então ele fala no versículo 52, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. E o pai estará dividido contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, a nora contra a sogra. O que Jesus estava dizendo? Até mesmo dentro da própria família, as pessoas disputariam a respeito de Jesus. E, trazendo isso para uma aplicação prática, é isso que nós vemos nos dias atuais. Quando você entra na internet, muitas vezes você vê pessoas dizendo: pode fazer isso, pode fazer aquilo. E muitas vezes o pai fala: eu sou da igreja tal, mas o meu filho é da outra. E eu acredito que isso é certo, mas o meu filho acredita que não, que pode fazer isso ou aquilo. Então, sempre que nós colocamos o nome de Jesus, as pessoas pensam: Jesus é paz. Mas quando você fala a respeito do nome de Jesus, Jesus ele traz dissensão. Porque cada pessoa vê Jesus de uma maneira diferente. E aí você deve perguntar: mas qual é a maneira certa de eu ver Jesus? Você deve ler as Escrituras. É por isso que todos os que estão falando a respeito de Jesus estão falando. Eles estão lendo a Bíblia
e fazendo as suas interpretações. Você precisa ler a Bíblia e buscar, segui-la. Você deve buscar luz, você deve buscar entendê-la, para que você não seja enganado por ninguém. Você deve ler a Bíblia e pedir que o Espírito Santo te ilumine. E ele vai te trazer a clareza a respeito do que ele quer de você. Agora vamos para o último ponto, que é: nós devemos discernir os tempos e nos arrepender. Versículos 54 ao 59. E dizia também a multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva, e assim sucede. 55. E quando assopra o vento sul, vos dizeis: haverá calma, e assim sucede. 56. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu. Como não sabeis então discernir este tempo? 57. E por que não julgais também vós por vós mesmos o que é justo? 58. Quando, pois, vais com teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz e o juiz te entregue ao meirinho e o meirinho te encerre na prisão. Meirinho é o oficial de justiça, é o agente penitenciário, é aquele que cumpre a ordem do juiz. Então o juiz te entrega ao meirinho e o meirinho te coloque na prisão. 59. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro ceitil, ou seja, até que você pague o último centavo. Jesus aqui nessa última parte, no versículo 54 ao 59, ele fala para a multidão que vocês sabem que quando aparece nuvem, vai chover. Vocês sabem que quando vem o vento na parte do sul, aqui onde nós estamos, que vai ficar tudo calmo em relação ao clima. E aí Jesus traz uma palavra forte. Fala: vocês são hipócritas. Em outras palavras, lembrando que a palavra hipócrita vem do grego, que significa atuar, representar como um ator. Então ele fala: vocês são todos artistas. Vocês vêm na minha casa, mas o coração de vocês não é totalmente meu. Vocês sabem discernir as coisas da terra e do céu. Como que vocês não sabem o que está acontecendo nesse tempo? Então, talvez algumas pessoas dizem: será que Jesus vai voltar? Ele disse que nos últimos dias haveria guerras e rumores de guerras. Ele disse que nos últimos dias as pessoas ficariam umas contra as outras, inclusive as pessoas dentro da própria família. Ele disse que veio trazer a espada, justamente porque as pessoas vivem em discussão em relação ao que é certo e ao que é errado quando estão falando a respeito de Jesus. Então ele fala: vocês não sabem que a vinda de Jesus está próxima? Então no 57 ele fala: e por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Aqui no 57 ele está dizendo que o povo estava discutindo muitas questões relativas a contratos. Porque no 58 ele fala: quando você for com seu adversário até o juiz, procure se livrar dele no meio do caminho. Procure resolver a situação com seu adversário antes que o juiz te condene. Digo-te que, se você for condenado, você não vai sair da prisão, da execução, da condenação, até você pagar o último centavo. Fazendo um resumo dos 9 temas que nós lemos aqui em Lucas no capítulo 12, nós podemos dizer que Jesus começa essa conversa falando nos versículos 1 até o 3. Não sejam hipócritas, não sejam pessoas que aceitam o fermento dos fariseus, de ficarem como pessoas, como atores. Sejam realmente cristãos, pessoas que seguem realmente a Jesus. A segunda parte do versículo 4 ao 7, ele fala: não tenham medo dos homens. Falem claramente a respeito da fé que vocês têm em Jesus. Porque se vocês tiverem a fé em Jesus, vocês vão ser lembrados por Ele quando vocês chegarem no céu. Os homens podem atacar e matar você, mas eles só podem afetar o seu corpo. Mas quem define onde você vai passar a eternidade é Jesus. Então, do versículo 8 ao 12, você deve confessar Jesus publicamente. Você deve falar a respeito de Jesus sem nenhum medo. Agora, enquanto vivemos aqui nessa terra, do versículo 13 ao 21, ele contou a parábola do rico insensato.
você deve tomar cuidado, porque muitas pessoas vão convidá-lo para que você trabalhe e fique muito rico e compre muitos bens materiais, que você se preocupe com carro, casa, dinheiro, fama, poder, e você deve tomar cuidado para não ficar acorrentado com isso e lembrar que a nossa vida é sobre onde vamos passar a eternidade. O rico e insensato, quando foi confrontado na parábola de Jesus, ele disse: louco, hoje vão pedir a tua alma, e o que você preparou vai ficar para quem? Nós, no versículo 22 até o versículo 34, ao invés de ficarmos preocupados com as riquezas, devemos ter a confiança de que devemos buscar o reino de Deus, porque Deus sabe que nós precisamos de roupa, de alimento, de família, e Ele cuida e traz a provisão para todos nós. Depois, nós devemos, na verdade, versículo 35 ao 40, estar preparados para a vinda de Jesus, porque Ele poderá vir como um ladrão, e nós devemos servir a Ele como um mordomo fiel, versículo 41 ao 48, que seremos bem-aventurados se formos achados assim. E devemos, por fim, discernir os tempos, versículo 49 a 53, devemos lembrar que Jesus traz a divisão. E, por último, 54 ao 59, prestar atenção nos tempos, que tudo indica que ele realmente voltará em breve. E você está pronto para a volta de Jesus? Prepare-se, Jesus voltará. Deus abençoe a sua vida hoje sempre grandemente. Amém.